Atualmente, ser criança na zona rural não é nada fácil. Mesmo assim, as facilidades agora são bem maiores. Escolarização, transporte, vias de acesso. Mas vamos imaginar o que era ser criança na zona rural do estado de Sergipe, na zona rural do município de Itabaiana, nas décadas de 50, 60 e 70 do século XX. O escritor Antônio Saracura viveu no sítio da sua família, a sua infância e a sua adolescência nesse período. E é desta rotina de uma criança, de um adolescente da zona rural da metade do século XX em Itabaiana, Sergipe, que nos fala neste vídeo Antônio Saracura. Não somos, meus irmãos são 9, comigo 10. O mais velho é Maria Inês de Jesus vivos. Maria Inês de Jesus que morreram no meio uns 6 ou 7, de umbigo mal cortado. E mais na frente, morreram de lombriga, de comer terra. Eu quase que morri. Por isso tem o livro Menino Amarelo. Aí eu já estava enterrando lá e eu me acordei. Cadê um bolachão, pelo amor de Deus? Essa história com outro, cara. Mas, então, Maria Inês de Jesus, a mais velha, está viva ainda, viúva, bonitona. Depois que ficou viúva, ficou mais bonita ainda. Diz que o diabo escova as viúvas, né, para ficar tentadoras. Depois tem Antônio Francisco de Jesus, que fui eu. Depois Maria Lourdes de Jesus, que é Lourdinha, que é uma fonte de informação espetacular. Maria Bernadette de Jesus, que é quem cuida do sítio Saracura, ainda é agricultora, ainda com as mãos calosas, tabaruquinha, mas ainda produz bastante. José Oliveira de Jesus, José Silva de Jesus, mora tudo em Aracaju, tudo da Petrobras, tudo bem aposentado. Ainda bem que eles são bem aposentados. Quando eu precisar para publicar um livro, que eu não uso nenhum recurso próprio para publicar, nenhum recurso de terceiros, eu só uso recurso próprio. José Jaime de Jesus, Antônio Fernandes de Jesus e Neuza Maria de Jesus. Faltou algum aí ou não? Ai! Neuza Maria de Jesus, José Luiz de Jesus. Todos vivos. Um corredor bem compridão, terra vermelha. Tinha uma varanda na frente, onde eu dormia numa rede, mais outros irmãos dormiram depois, que eu fui um dos primeiros. Depois tinha o quarto escuro, aquele quarto que não tinha janela nenhuma, que era o quarto de mamãe, onde que sempre tinha em todo o sítio esse quarto escuro, para não atrair doença, ou para atrair, não sei diabo que era. Depois tinha um outro quarto, onde ficavam as meninas fêmeas. Depois tinha uma sala imensa, que era a sala de janta. Depois tinha a cozinha, junto da cozinha tinha a despensa. A cozinha era forno a lenha, pintada de preto o tempo todo pela fumaça, saía pelo chaminé. E ao lado tinha o depósito dos vasos, onde meu pai guardava a produção de feijão ou de milho, nas épocas de preço baixo, tinha uns 14, uns 20 vasos de zinco grandes. E depois, farinha sempre ele vendia. E depois, do outro lado, tinha uma outra construção pequena, aquela casa do forno, chamada casa de farinha, que é onde tinha os equipamentos de fazer farinha, que a gente trabalhou fazendo farinha. Ali, essa casa era cercada por um pequeno pastinho. À direita tinha um curral de estaca de candeia, que era um morão no meio. Era onde ele amarrava as vacas baba, quando paria, para tirar o leite. E depois tinha o pasto na frente, que ia até a estrada não passava perto. A estrada passa bem longe do sítio, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro. A estrada real. Então a gente via lá na frente as pessoas passando na estrada, e logo depois da estrada tem a Serra de Itabaiana imensa, que não fica tão perto, mas parecia em cima da gente, e atrás do sítio ficava a Malhada, onde a gente passava o dia inteiro trabalhando. O Cajueiro era embaixo das fruteiras, lá no quintal das galinhas, que era um quintal grande que ficava à esquerda da casa, olhando para frente, onde tinha coqueiro, cajueiro, e lá um imenso lugar de sombra, onde a gente ficava lá de cócoras, fazia as necessidades. Solto, as galinhas vinham e comiam. Na hora H, a gente tinha ou esperar a chuva, mas se não aguentasse, tinha que ir chovendo mesmo. Mais na frente, tem um cara chamado Manuel Aleijado, que é o pai de Neide Sobral, que era um inventor da região. Ele inventou as pequenas casinhas de sanitária, e depois, quando eu já estava grande, já não morava mais lá,
Aí já começou a aparecer dentro dos sítios, feito por conta de cada um, por ideia de alguns moradores de sítio não toparam, não entenderam, mas lá no meu sítio, no sítio do papai, começou a ter o pequeno sanitário, uma casinha lá no fundo. A gente tinha casa na rua, de rancho, sempre teve, onde tinha sanitário, mas não tinha no sítio. Não, a gente tinha trabalhador, avulsos, então sempre tinha trabalhando com a gente, ou fazendo farinha, 1 ou 2 trabalhadores. E às vezes em épocas de muito serviço, meu pai pagava ao chamado pataqueiro. Às vezes vinha a família toda para as farinhadas. Todo mundo que trabalhava lá era da região. Hoje em dia não tem mais trabalhador na região. Todos os trabalhadores ou morreram ou ficaram bem de vida, ou se mudaram para a cidade, os filhos levaram para morar na cidade. Então só tem hoje dono de sítio. Você precisa de um trabalhador, de uma pessoa para te ajudar em alguma tarefa. Meu primo, ele contratou o Valmetro de 60 anos, ele mesmo conserta. Ele faz o sítio todo funcionar. Agora ele está vendendo uma tira de mandioca que ele plantou para ração para o gado. Sobrou. Então vem o pessoal de São Domingos com o caminhão e arranca e leva a mandioca para fazer farinha. E ele tem uma tira de aipim, ele tem uma tira de macaxeira que ele plantou. E vem o cara de Aracaju, os caras do Vigostino de Itabaiana, que fornece em cada esquina de Aracaju, onde tem um vendedor de macaxeira e de batata, traz todo dia o caminhão para vender. Vai lá e enche os engradados, em cada engradado daquele custa um determinado valor. Hoje eles têm uma renda muito boa. Olha, com 5 anos de idade, a gente já começava a trabalhar. Quer dizer, até antes um pouquinho, que era apanhar o esterco, porque o gado ficava na frente, no curral, assim, tinha um curral, que eu falei, cercado de estacas, onde o esterco, o gado cagava lá dentro, já ficava lá dentro mesmo. E tinha o esterco que ficava fora. Era essencial que logo de manhã cedo, o gado que dormiu preso naquela região, o esterco fosse apanhado para colocar no curral, porque senão as galinhas que se soltavam, sempre teve muita galinha, ovo era o que a gente comia, então as galinhas espalhassem. Então a gente ia com o cesto, nem carrinho de mão tinha, com a pá, e às vezes sem pá de mão, enchia o pequenininhos, o nariz escorrendo, passava a mão suja na nariz, pegar o esterco e puxar o cesto, levar lá para o curral. Depois que limpasse tudo, acabou. Agora tinha as obrigações também. A água era pega dentro dos tanques, de uma fonte que tinha lá no meio do pasto, água de beber e água Então a gente ia com um caldeirãozinho pequeno pegar. E depois de 6, 7 anos já ganhava uma pequena enxada e papai dava um pedacinho de terra, normalmente pertinho da casa, num lugar ruim, de maiada, para a gente plantar alguma coisa, para ir se interessando pelo ramo, para ganhar o seu dinheirinho. E ver e descobrir que não ganhava nada, para procurar ver se encontrava um meio de vida por conta própria para o futuro. Bom, tem várias lembranças, eu conto tudo isso em Os Tabaréus do Sítio Saracura, um pouco delas, bem nitidamente. Papai tinha um carro de boi, no verão a gente, quando começava as plantações, precisava de esterco para plantar a agricultura, e não tinha esterco suficiente, esterco de gado. Papai comprava fora e ia buscar com o carro de boi. E eu era pequeno, eu era o mais velho, eu era o homem da casa. Na casa do meu avô tinha um relógio grande de parede, aquele relógio branco, uns badalão grande, mas lá em casa não tinha relógio. Ele sabia que o galo cantava em algum lugar, ele sabia que estava na hora. Os bois já estavam presos no curral, encangavam, me acordavam. E lá ia eu abrindo as cancelas, porque o carro de boi, se o carreiro desce da mesa, vai abrir a cancela, depois, às vezes o boi não era manso o suficiente, voltar, tanger, lá na frente, parar, descer, voltar, fechar, voltar, tanger, há um período de tempo incabível, não tem sentido na cabeça de ninguém, nem do agricultor, nem do cara. Então tinha que ter o chamadorzinho. E tinha lugares também em que o chamador era essencial. Quando a dianteira não era bem treinada, precisava de uma varinha nas costas, dependendo dos trechos, se não fosse uma estrada muito reta, que tivesse alguns desvios, o chamadorzinho. E eu ia lá. Quando eu chegava lá em Altos Verdes, no Carira, era umas 6, 7 horas da manhã. Eram umas 6 horas de viagem, não? A gente tá aí lá 2 horas da manhã, por aí assim.